Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio Nobrecast. Estamos aqui com o Fernando, nosso zootecnista da Nobre, e hoje o assunto é forragens. Produção de forragens, qualidade e tudo mais, né, Fernando? Isso aí, um assunto bem amplo, né? Falar da base, acho que da Nobre, né? A gente falou bastante já sobre alguns outros assuntos, mas Sim. Forragens é o carro-chefe, né? A nossa nutrição é baseada nisso, né? Lembrando que a Nobre, antes de ser Nobre, já era produtora de forragens, né? Legal esse assunto. Família há mais de 50 anos, começou com o Opa do Pablo, né? Que iniciou a produção de forragens para produção própria, para venda, para nutrição dos animais que tinha na propriedade, né? E trouxe a experiência aí por várias gerações, né? E hoje estamos aí com a Nobre, né? Há mais de 14 anos já, Sim. Produzindo qualidade, né? Isso aí. Eu acho bem legal você falando de forragens, né? E a gente, às vezes, quando fala um assunto forragem, generaliza, né? Porque tem diversas forragens. Mas como a nossa região é muito privilegiada, posso dizer essa palavra, as nossas forragens são forragens que não se produzem em outros lugares, né? Então, nós estamos falando aí de base em alfafa, azevém, né? Que é o carro-chefe hoje, e a própria o milho, né? Que daí a gente faz a silagem. E sempre falando do grande diferencial, né? Você pegar esses produtos feitos em outras regiões do Brasil, não são tão bom quanto o feito aqui nessa região, né? Por isso que eu falo esse privilégio. Um azevém daqui é diferente de um azevém, talvez, se pegar de outras regiões aí que conseguem produzir, né? A alfafa, mesmo critério, né? Se pegar a região de Minas, a gente sabe que tem produção de alfafa, até o próprio Paraná, né? Não consegue produzir com a mesma qualidade da nossa. Então, acho que é assuntos que nós vamos falar sobre aí. Sim. Também, esses diferenciais e de produtos que não tem em qualquer lugar, né? Então, que o produtor pode contar com os nossos produtos aí, com esses produtos base de qualquer dieta aí que a gente vê, tanto para leite quanto para equinos, alfafa aí também sendo utilizada. Mas forragens específicas, né? Então não é qualquer forragem, sempre falo, comento sobre isso. Uma forragem premium, né? Exato, eu venho do norte do Paraná, né? Sempre já compartilhei isso. E eu falo, ali mesmo, azevém é uma gramínea que a gente eu tô dentro do estado do Paraná, mas a gente não vê azevém por conta do clima, não consegue produzir, né? Quando cheguei aqui, eu acho que eu tinha contato na graduação com azevém, com planta, mas não na escala que nós fazemos na janela de inverno aí, com esse volume de azevém. Como diz o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nunca comi, só ouvi falar, né? Tem isso, é verdade. A gente estuda semente, estuda a planta, características, mas ver uma área grande plantada foi aqui em Castro, assim, eu tive esse contato. E como tem azevém, né? Agora nós estamos vivendo a época do azevém. Sim. Aí, como tá tendo azevém. Pastinho verde, né? Exato. As áreas produtivas tudo semeado já, esperando o ponto de corte. Exatamente. E aproveitando já que falando de azevém, pensando nesse ano, no ano de El Niño, né? Um ano que, segundo as previsões, é para ser um inverno chuvoso e um verão seco, né? Uhum. O que você pensa, assim, como produção, possibilidades de ter um material de extrema qualidade ou dificuldades que pode se encontrar? Porque pensando em inverno chuvoso, no inverno já é difícil fazer um pré-secado, né? Por conta de poucas horas de luz no dia, muito orvalho, o sol demorando a sair para aquecer aquela planta e acabar secando ela para atingir o ponto de pré-secado, né? Uhum. Ainda mais com chuva. É uma questão bem assim complexa, Murilo, porque eu vejo que estão procurando, né, produto já com esse perfil e já acho que um pouco prevenindo o que pode vir a acontecer. A gente vê o mercado aí, alguns produtores já falando, e assim, não dá para ter uma noção, né? Assim, a gente escuta falar desse fenômeno, mas o que ele vai implicar realmente, né? A gente talvez se resguardar um pouco ali para esperar, mas eu falo de uma forma geral, nós estamos numa região que eu vejo que talvez não seja tão afetada contra outras regiões do nosso sul do Brasil, posso dizer. Mas para ponto de corte, algo que a gente tem que estar bem atento, que manejo que nós vamos tomar, tá antenado nesse clima aí, porque é importante demais, né? Senão nós vamos ter um azevém úmido, né? Talvez até em áreas que não dê para entrar com máquina. Enfim, entram vários pontos, eu vejo que... Pensando assim,
todas essas variáveis, né, que pode ter, né, clima, o tempo do dia, né, como que vai estar, se chuvoso ou não. A gente aqui na nossa região é muito a área de várzea, né, muito banhado, digamos assim, né. Já é área que por si só já tem uma umidade Já muito tem alta, essa né. dificuldade. E que nem você falou, às vezes áreas alagadas e tudo mais, né, então a dificuldade vai ser extrema, né. E pro produtor isso, para não ficar volátil, digamos, essas questões climáticas, se vai ter um produto de qualidade ou não, o que você indicaria? Eu indicaria você já se prevenir, né? Contando com os nossos produtos, entra já numa esfera mais produtos, mas a prevenção vem exatamente nisso, né? Eu falava ali que o produtor já está buscando, é o que está acontecendo hoje no mercado, já querendo saber quanto que tem. Nós vemos de um ano que, o ano anterior, 2025, nós fizemos muitos contratos, né? De pessoas que queriam garantir um material como esse, sabendo que, né, a safra dele é só nessa janela de inverno. Então, clientes que garantiram já do ano anterior e que já estão aguardando essa janela 2026 para fazer. Então, né, eu falo aí para quem está nos ouvindo e que quer ter um produto com padrão, antecipe, né? Eu falo, quem antecipa, quem chega primeiro bebe água limpa. É aquela velha história, né? E é bem por isso. Então, o produtor, a gente já tá vendo esse perfil mudando no produtor de antecipar mesmo, de nos acionar antes. Como que vai ser, né? Já especulando talvez algo que possa vir, que a gente também não sabe, né? Nós falando dessas condições, nós sabemos que, né, o ano passado nós fizemos assim. Agora, para esse ano, que padrão que nós vamos ter, né? Eu vejo que é o que ele pode nos buscar. Eu vejo grandes diferenciais no nosso produto, Murilo. Até falando, já aproveitando acho que esse gancho, falando na nossa separação de corte e de padrão de matéria seca, isso garante para o produtor, né, ele fazer um contrato e saber que ele vai ter um produto sem oscilação. Padrão, né? Porque a gente vê que o mercado não é essa prática ainda. O mercado tem as EV em bola, né? Falando específico de gramíneas aí, né, de forragens, a gente vê que o mercado oferta um produto em bolas e não sabe se qual o padrão que tem ali. Talvez uma análise, mas não sabe quanto que vai mudar dentro de um lote, enfim. O nosso, né, por esses padrões aí, separação, corte e matéria seca, eu lembro que os contratos que eu fazia, o produtor falava, mas você vai me garantir até o final do ano, né, até o outro ano, esse padrão? Nós garantimos, porque nós separamos, né? Então, eu vejo são garantias que nós entregamos junto com os nossos produtos. E o produtor fica tranquilo. Ele não vai se preocupar, vai oscilar, vou ter que mexer na dieta. Que é isso que a gente quer, né? O produtor tem essa estabilidade e a tranquilidade de confiar nos nossos produtos. Então, nós já tivemos recompra de pessoas que fecharam um contrato. E é exatamente isso, ter um produto padrão, né? A minha expectativa é que produza bem também. A gente falou, né? Você está falando já o fenômeno que está para acontecer, mas a minha expectativa é que produza bem as EVEM e que nós temos esse produto aí separado para o produtor escolher qual que ele quer. Lembro muito isso, falava, né? Qual perfil que o produtor deseja. Nós conseguimos entregar dentro de mais fibroso, mais proteico, né? Lembrando que os nossos cortes também são tudo 5 centímetros de média, então já é picado esse EVEM, sempre comento isso, né? São diferenciais. São um diferencial grande, né? E matéria seca, separação, porque é o que o produtor quer. Porque nem você comentou, geralmente as EVEM que se encontram no mercado, né? Porque hoje, se pegar principalmente prestadores de serviço, né? Tem muito prestador de serviço que acaba comprando lavoura do pessoal e vai em farda, tudo, não questionando o método, né? Mas o diferencial que a Nobre oferece é o azevém picado, né? Então, o azevém que a Nobre possui o mesmo azevém recolhido a campo com uma automotriz que o produtor encontra no silo, mas diferentemente do silo, trincheira, você não vai ter perdas, né? Porque a gente já produziu dessa forma, encontrou o melhor formato, produzir direto no fardo, e hoje com a tecnologia Orkel, colocando a maior densidade por metro cúbico, né? Você tem um material extremamente compactado, se a bola não for rompida, a perca é zero, né? Então, a facilidade de manuseio, né? O produto é selecionado, que nem você comentou. Que nem o Fernando vinha comentando sobre esse padrão de separação. A Nobre batizou, né, como o critério Q, que é o critério de qualidade, né? Então, tanto para azevém, alfafa, tudo separadinho, né? O azevém por corte, a alfafa por qualidade, né? Então, hoje, pensando assim, tanto nas leguminosas, gramíneas e tudo mais que possui na região, que nem alfafa, azevém, o que limita muito a nossa região é fazer feno, né?
por conta de ser uma região muito úmida, chuvosa. Graças a Deus chove muito bem, mas isso acaba limitando muito nessa produção desse formato da forragem, né? Por isso que a gente trabalha muito com a questão do pré-secado, né? Alguns materiais podem se alongar ciclo, que nem no critério Q, trabalha com Q10, Q20, Q30, né? Primeiro, segundo corte e corte único, né? Corte único ou segundo corte, que é uma planta um pouco mais próxima do final do ciclo, né? Tá entrando em florada ou tá no ponto de granar já ali. Acaba que a planta já é mais seca um pouco. Então isso permite ter um produto quase um pré-fenado, né? Um pouco mais seco ali, com 60%, 70% de matéria seca. Mas ainda não é um feno, né? Mas possibilita essa inclusão. E nessa questão de a gente separar, não só pelo produtor comprar aquele material que ele quer, mas por ter o que a Nobre busca, né, Fernando? A questão de você oferecer matérias-primas para que o produtor, o zootecnista, o técnico que estiver trabalhando com aquelas dietas consiga ter a maior variabilidade de matérias-primas para que ele consiga ser assertivo na formação que ele tá fazendo, né? Porque às vezes, digamos, às vezes o produtor até faz a produção do pré-secado, mas acaba que ele não é autossuficiente. E às vezes o pré-secado dele não chegou no ponto ideal que ele queria. Às vezes tem um pré-secado lá de 35, 40 de matéria seca, e a silagem às vezes dele é um pouco mais úmida. Como que esse produtor vai fazer o ajuste dessa dieta? Consumo. Entende? Então acaba adquirindo às vezes um azevém um pouco mais seco, né? Para fazer esse balanceio da dieta. E poder ter maior uniformidade, conseguir ganho produtivo e tudo mais, né? Então, tudo isso é possível graças ao critério Q, né? Separação. É a separação e que nem a gente veio na última AgroLeite, né? A gente tá próximo agora da nova AgroLeite desse ano. E um dos critérios que a gente abordou foi o Kinder Bola, né? Que é uma bola Kinder Ovo surpresa, né? Surpresa. Porque hoje você ficar à mercê do mercado geral, digamos, né, não sendo pontual, você acaba não sabendo o que você está comprando, né? Você compra por pré-secado, fala, pré-secado assim, assado. Às vezes o produtor ou quem está vendendo fez uma análise lá, padronizou aquilo tudo como igual, né? Mas acaba não tendo uma padronização, né? Oscilação. Às vezes você compra um lote ali, excelente de qualidade, mas do mesmo que era para ser igual, às vezes é indiferente, né? E a diferença de você comprar um produto nobre, que você sabe que você comprou pela análise aquilo que você vai receber, né? Então, toda a equipe de qualidade, tudo especificado, com técnica para estar atuando com essa maestria e entregar realmente aquele produto que o produtor precisa, né? E o que ele realmente comprou, pagar pelo produto com a qualidade que ele espera, né? Sem surpresa, né? Eu digo diferenciais, sempre você estava comentando, eu já vou lembrando, né? Outro diferencial que a gente às vezes acaba deixando ele em segundo plano, mas não menos importante, é a venda por quilo, né? Sim. O pessoal tem a prática de vender por bola e também não sabe às vezes o peso que dá, né? Exatamente. Eu sempre escuto esse questionamento porque o pessoal fala assim, tá, mas quanto que tá o azevém? Aí você passa um valor lá, né, tantos reais a tonelada. Mas ele fala, mas como que é por tonelada? Tô acostumado a comprar por 450 reais uma bola, eu já abri o valor. Deus quanto peso dá, mas quanto que deu, né? Você não sabe se pagando R$1 o quilo ou se você tá pagando 50 centavos ali, né? Então, eu falo, o nosso comércio por tonelada, ele facilita também pro produtor, né? Sim. Ele sabe que ali está indo aquela quantidade que ele comprou real, então não é uma estimativa. E eu falo que o mercado vai mudar, viu, Murilo? Então a gente, sabendo que a Nobre é precursora em muitos projetos, eu falo que... Pioneirismo e muita atividade, né? No azevém não vai ser diferente. Logo você vai ver outras pessoas no mercado fazendo essa prática. Claro que envolve balança e outras questões, mas é uma necessidade, porque o mercado vai exigindo isso, sabe? Com então, certeza. A gente já à frente aí, conseguindo separar, eu acho que é outro grande diferencial. E venda por quilo, lembrando os nossos fardos também, né? Não tem o mesmo peso do fardo feito a campo, sempre é algo que é comentado. Então, vendemos por quilo e os nossos fardos não pesam ali 350 quilos, né? É um fardo mais pesado porque nós usamos a compactação com a máquina Orca aí que você comentou, que traz todo esse diferencial, né? Então, temos aí vários diferenciais para comentar sobre falamos só do azevém, né? Sim, até agora. E aproveitando o gancho do azevém, né? Às vezes o pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, acaba não sabendo ao pé da letra qual que é
o formato da prática, né? Como que você faz um bom pré-secado de azevém, né? Uhum. Então, falando um pouco disso, né? Interessante. Eu sou um pouco suspeito a falar, né? Você é do agrícola. Então, o Fernando como zootecnista, eu como agrônomo, a gente acaba juntando experiências, né? Para estar atingindo um ápice melhor na produção, né? Mas a questão do azevém aqui que o produtor busca, né? Uma fibra de qualidade, uma matéria seca específica que esteja padronizada e um produto com proteína, uma parte de nutrientes bem determinado também, né? E o que determina isso é o jeito de fazer, né? Que nem a gente pegar um azevém depois de semeado, a planta chegou no ponto de corte. O que seria o ponto de corte? Geralmente que o pessoal trabalha, tem muita gente que gosta de fazer um azevém bem mais novo, né? Para aproveitar, fazer 2, 3 cortes no ano, né? E acaba antecipando um pouco o primeiro corte para ter um produto mais proteico, né? Porque a folha nova é onde está a proteína, né? E dentro do azevém aqui, que é geralmente como que a Nobre trabalha, né? É um trabalho depois de semeado, algumas semanas, 1, 2 semanas antes, quando começa a planta indiciar que ela está chegando na florada, né? Para findar o seu estágio reprodutivo, né? Que é começar a emitir pendão, tudo para a polinização e acabar enchendo o grão e tudo mais, sementear, né, finalizando o ciclo, a planta é cortada, né, a ceifa, né? Então, fez o corte, deixa a planta murchar, como o pessoal fala, para ela perder o máximo de água que ela puder. A gente utiliza, trabalhar com segadora, condicionadora, né, para o pessoal que está tentando se inteirar sobre esse assunto. Existe uma boa diferença entre condicionadora e segadora, né? Então, o que acontece? A segadora, que é a ceifa, só corta, né? Ela só faz a roçada no material e deixa ele perdendo água, né? O que a segadora condicionadora faz? Com a condicionadora, ela tem os martelos ali, né? Sejam elas de material ferroso ou de material de nylon. Conforme hoje, dentro dessa parte de mecanização, há diversos tipos de máquinas que buscam o mesmo intuito, né? O que é o martelo, essa parte de condicionadora, que ela vai tentar quebrar algumas partes da planta ali a fim de perder água quanto mais rápido for, né? Para antecipar esse processo da planta no campo, para que ela perca mais água e antecipe o processo de ir para um pré-secado, né? Então hoje, depois de cortado, né, feito com uma segadora, condicionadora, já o material ele facilita a perca de água, né? Então, esse material murchando, digamos, perdendo um pouco da água que ele está armazenado ali, após, depende muito do ambiente climático que vai estar, né? Você vai ter oferta de vento, de sol, que vai ajudar a enxugar esse material, né? Até atingir o ponto. A gente acaba espalhando esse material, né? Com um espalhador. Então o espalhador vai fazer o revolvimento desse material, tentando deixar mais uniforme e separado para que aumente a área de contato de vento e luz, né? A energia, no caso do sol ali, para esse material secar. Tem gente que trabalha com uma espalhada, 2, depende muito da condição climática, como a gente estava falando, mas às vezes uma vez é suficiente, né? Ainda mais se o clima ajudar, né? Sim. Mas depois de feito esse ponto, a gente faz algumas amostras, né? Então a gente coleta o material no campo, cortou hoje de manhã. No final do dia a gente dá uma avaliada sensorial, né? Que é você avaliar o material na palma da mão, ver com experiência, você acaba tendo uma previsibilidade do que pode estar aquele material já, né? Mas após, próximo do ponto, a gente coleta esse material, leva para o laboratório, faz a picagem dele, faz a matéria seca, né, pra gente ver que ponto que tá. E o pessoal sempre pergunta, mas qual que é o ponto ideal da matéria seca no pré-secado, né? Há muita pessoa que acha um pouco mais úmido, que às vezes é melhor. O pessoal que trabalha com silo trincheira gosta de fazer um material um pouco mais úmido por conta da compactação, que ajuda mais, né? O material fica mais firme. Mas dentro de um pré-secado azevém, a gente costuma falar que o ideal é entre 45% e 50% de matéria seca, né? Que é o ponto mais estável, que dá uma fermentação boa, sim, que ajuda muito na compactação também. E como o nosso formato hoje é com a máquina que coloca maior densidade por metro cúbico, indiferente da matéria seca que a gente fazer, a gente vai conseguir enfardar. Então, quanto mais próximo do ponto de pré-secado, melhor, né? Então a gente não há dificuldade no enfardamento para manter esse material bem processado e bem vedado ali, né? Então depois de identificado o ponto de corte, 45%, 50% de matéria seca, a gente, sinalizamos aqui, pode enleirar o material. Às vezes a gente acaba enleirando um pouco antes desse ponto ideal,
por conta que na enleirada acaba perdendo um pouco mais de água, né? Então, depois de enleirado o material, aí parte para recolhimento e toda carga, como o Fernando comentou, toda carga é pesada em balança. Então, matéria seca feito pontualmente, não toda carga por conta da logística, mas intervalo de 3, 4 cargas, geralmente dá questão de meia hora, 40 minutos entre a amostra. Então, toda a amostra coletada, feito a matéria seca, identificado o peso, variação de peso da carga cheia. Então, essa separação de lotes é feita nesse momento, né, Fernando? Então, é uma operação que parece bem simples, mas toda essa tecnicidade da Nobre em entregar esse produto com qualidade não começa só na separação, né? Tá desde o ponto de corte, entrada de colheita e tudo mais, até a gente atingir esse ponto e ter essa separação, né? Então, como a gente comentou, a gente não busca ter o produto só no ponto ideal, porque tem produtor que prefere o produto um pouco mais úmido, às vezes um pouco mais seco, e a gente busca ter produto disponível para todos os âmbitos de produtores, né? Para que ele tenha o poder de escolha e realmente busque aquilo que ele precisa, né? E na alfafa não é diferente, né, Fernando? Exatamente, falando do Azevém ali, finalizando, lembrei que você estava comentando, e é exatamente isso, para o nutricionista mexer na dieta conforme o desejo, Tem ferramenta para trabalhar. Eu vejo que o Azevém que mais foi buscado no mercado esse último ano, a gente buscar um histórico nosso de comercialização, foi um 40-50. Então é um Azevém que essa faixa eu vejo que ela tem um bom mercado. Claro que daí nós temos as outras faixas, nós ofertamos produtos na outra faixa, mas por conta disso. Sim. Que às vezes o nutricionista ele tá com uma dieta muito seca e ele quer usar um Azevém mais úmido para ajustar. Falando simplesmente em umidade, né? Sem falar proteína e tudo mais. Sim. Mas eu vejo que o consumo está relacionado à quantidade de matéria seca, então às vezes ele quer ajustar algo ali e é isso. E nós tivemos também uma oportunidade de um Azevém um pouco mais seco também, que trouxe nessa outra realidade, com um perfil mais de fibra e que acaba atendendo todo o público aí. Então, essa foi a jogada aí. Que nem a gente comentando um pouco da prática, né, referente ao Azevém. Mas o pessoal, então eu vou comprar uma segadora, condicionadora, tenho alfafa plantada aqui, vou fazer do mesmo jeito. Já muda o material diferente. Já muda. Às vezes o pessoal pensa, pré-secado é tudo igual, né? Não é. Não. Cada planta tem as suas particularidades, né? Pensando na alfafa, quanto menos você mexer com a planta, melhor. Porque a alfafa, ela tem a estrutura da arquitetura da planta, então ela tem um caule principal e tem a ramificação das folhas, né? E quanto menos você perder da folha, praticamente uns 60% da parte nutricional da alfafa tá nas folhas, né? Classificado então, como leguminosa aí, uma das importantes, né? Exatamente, como diz a rainha das forrageiras, né? Sim. Então a alfafa, ela merece uma atenção muito grande nessa questão de preparo dela, até chegando no ponto de pré-secado, né? Então, pensa comigo, numa região chuvosa, úmida, não tem tantas horas de luz no ano, né? Porque a alfafa é uma cultura perene, né? Não é somente de inverno, verão. Mas você pode trabalhar com ela o ano todo. A gente tem histórico de 8, 9 cortes por ano. Se fosse uma região mais quente, quem sabe até mais. Então, no verão, questão de 25 dias já tá cortando, no intervalo entre cortes. Agora, no inverno já chega 40, às vezes 45 dias. Então, isso dá essa amplitude de cortes, né? Em torno de 8 cortes por ano. Pegando a alfafa, por exemplo, o ideal seria somente segadora. Não ter a parte de condicionamento. Porque quanto menos você revolver a planta, como eu estava comentando, é o ideal, né? Então, se fazer somente o corte, tem alguns produtores, a gente já viu aqui na região mesmo, produtor até cortando com colhedeira de grãos. Utilizando a plataforma, só tirando a garganta da máquina ali, para cortar com as faquinhas mesmo ali, na hora que recolher no draper. Até no caracol não é indicado, mas no draper, que ele só corta, transporta a planta pro meio e ela cai na leira da colhedeira, né? É um sistema de corte que tem o pessoal que fala que dá uma otimização no processo de 10 até 15% de ganho produtivo. O amassamento na cultura diminui, né? A alfafa é uma das plantas que menos tolera pisoteio ou amassamento, então acaba... menos entrar com máquina. Exatamente. Melhor. Então, feito o corte, a planta tem que secar naturalmente, né? Tem gente que faz o mesmo processo, mas acaba perdendo muito qualidade no material, né? Então, quanto menos a gente revolver a alfafa, melhor. A gente faz o corte, monitora diariamente a alfafa, como ela tem uma arquitetura diferente da Azevém, que é bem menos folha, e a gente precisa preservar essas folhas.
ela é uma cultura, se você analisar ela no campo, ela é mais rala, assim, ela não tem uma massa tão grande. Então a produtividade por hectare é bem menor, né? No azevém a gente fala por corte ali, questão de 6, 7 toneladas por corte, por hectare. Já na alfafa cai para 2, 3 toneladas, então o volume produzido é bem menor. Sim. Então na alfafa, nesse formato, fez o corte, deixa a natureza fazer a parte dela, né? Secar a planta, não espalhar, somente enleirar no momento de recolhida, né? Então a gente também faz o monitoramento a campo, depois o corte, às vezes cortado no dia, recolhe no mesmo dia, se não recolhe no dia, no outro. Então o intervalo de corte já é bem mais curto, né? Sim. E nesse formato, depois de identificado o ponto, segue o mesmo processo, padrão de qualidade, matéria seca ideal, também o objetivo é entre 45% e 50%, mas o que muda muito é o processo de preparar ela para chegar no ponto, né? E os critérios que a Nobre utiliza, trabalhando com alfafa há mais de 30 anos praticamente, né? Não tanto quanto as outras forragens, mas a gente tem bastante experiência nessa produção e querendo compartilhar um pouco, né? Para o produtor entender um pouco como funciona é o processo, né? Na prática, né? Sim. Você estava comentando sobre a alfafa em si, planta, né? Eu tive a oportunidade de estar em outra região aqui do Paraná mesmo, até não vou compartilhar o nome, mas falando sobre, né? A diferencial da nossa região para dentro do estado em outra região produzindo. A planta, ela tem por si só já, né? Como diz você, como agrônomo sabe ali, as folhas mais antigas aí, né? Sendo as mais velhas da planta e elas têm habilidade em perda. Então, quando eu cheguei nessa pessoa que plantava alfafa lá e eles estavam fazendo corte, engraçado que eu andando pelo campo, a quantidade de folha que a planta tinha perdido era incrível. Então, assim, recolheu-se a parte que estava firme mesmo, verde ali na planta, e essa parte que ele perdeu por passar do tempo e por precisar revolver ali, era incrível. Tava assim, todo no solo, aquela quantidade de folha, e ele falou, e é um volume que eu não consigo perdido, né? Absorver, então eu tenho que, perdi, isso aqui é perda mesmo, fica pro solo. Proteína baixa muito. E eu comparava com a nossa, exatamente isso, eu comparava com a nossa, porque a gente faz esse comparativo, é natural, e vendo o quanto que nós não perdemos, né? Então a nossa planta ali após corte ali, às vezes nós temos dificuldade com ponto de secagem mesmo, né? Que ela tem a necessidade de ficar até mais que um dia, que é outro desafio, mas eu vejo que curta, é menos, né? Do que perder, sabe? Você esperar um pouco mais para secar, para recolher, do que você ver que a planta produziu, mas você perdeu, ficou no solo. Então, claro que são perdas, mas eu vejo que é um desafio bem maior quando você perde ali, fica no solo. Então, recolher a nossa quantidade de material é o que realmente a planta produziu e você aproveitou tudo isso. É um desafio grande. E até eu acabei não comentando, mas o ponto de corte da alfafa, ele é bem determinante, né? Para você ter uma longevidade muito boa da cultura ao longo do ano, né? Mas na questão da alfafa, ela se antecipa muito à florada, né? Começou a emitir aqueles botãozinhos floral ali da planta, geralmente tem a flor roxa, né? Então depende muito da variedade, mas que nem a que a gente cultiva, ela solta a florzinha roxa. Então começou a ver um pontinho ou outro, viu? Tá no ponto de corte. Aí entrou, vê janela de tempo, vê como que tá o clima ali, se vai chover ou não, tem uma janelinha de 2, 3 dias. Sim. Tem que aproveitar. E fica também o convite, né, para os produtores da região, o pessoal que tem curiosidade de entender um pouco mais sobre a alfafa e queira visitar. Praticamente todo mês a gente está cortando e recolhendo, né? Sim. Então o pessoal às vezes quer conhecer o método que a gente trabalha, ver o material que a gente tem disponível, né? Então fica de portas abertas, né, Fernando? Para o pessoal visitar. Nossa unidade Fabril também. Estamos à disposição. Com certeza. E falamos de pré-secado, de azevém, da alfafa e o milho. Então, falar um pouco de silagem de milho, né? E me conta, silagem de milho, o pessoal fala, não é só silagem de milho, né? Tem vários métodos de armazenamento da planta de milho, né? Com certeza. Me conta quais tanto que você conhece, vamos ver se fala tudo. Como? Quais todos os métodos de silagem de milho ou armazenamento da planta que você conhece? Eu conheço silagem. Eu acho que é o mais utilizado, né? Eu vejo que hoje a gente andando o Brasil, posso dizer, é o método que o pessoal... O mais utilizado, né? Utilizado. Existem outros, claro, mas
eu vejo que eficiência está nesse processo, sabe? Altura de planta, né? Corte, potência, nível de matéria seca, que é algo que nós falamos. Hoje a gente vê pesquisas falando muito em qual exemplar usar, qual variedade usar. Nós não falamos tanto no azevém e na alfafa também qual variedade usar, Sim. Mas no milho eu vejo que devido, acho que seu volume maior, cada vez mais está escutando. Qual que é o exemplar? Híbrido. Qual é o híbrido que deu maior produção esse ano, Murilo? E aí a gente escuta, né? Em conversas ali com o pessoal técnico, sempre trazendo, eu vejo que foi esse, eu vejo que foi aquele, o ano passado foi esse ano foi aquele. Mas nós tratamos todos esses pontos aqui, né? Eu sempre digo assim, eu uso isso como argumento comercial. Preocupações que o produtor tem quando ele vê uma parceria com a Nobre e a parceria, todas essas preocupações ele minimiza em comprar um fardo. Então, nós falamos nos pré-secados e na silagem a mesma coisa. Veja o volume, onde nós entregamos nossos produtos, né? Eu lembro que no ano passado, você falava em alfafa e azevém, nós mandamos, né, para estados do norte do Brasil, que, né, eu vejo em outro modelo, como que enviaria um produto se não fossem fardos com a tecnologia que nós enviamos? Né? Silagem é a mesma coisa, né? Nós mandamos aí para regiões norte do Brasil, sul do Brasil, regiões que, como que se enviaria se não fosse através de fardo? E nesse processo de material que foi ensilado, estabilizado, enfim, vai dar pra gente falar bastante sobre silagem aí. Não sei como é que tá nosso tempo, mas acho que pontos, Murilo, são importantes a gente comentar. Quais são os níveis de amido que nós estamos tendo em silagem? Com certeza. Matéria seca. E a questão da silagem, ela é um produto muito dinâmico, né? Porque se você avaliar, não é só plantar, achar o ponto, colher e tá feito, né? Uhum. Como a gente diz assim, a silagem de milho, principalmente a nossa, né? Ela é avaliada já antes de ir pro chão a semente, né? Começa na escolha do híbrido. Começa na escolha do híbrido, né? Eu lembro disso aí, porque a escolha do híbrido, o que isso vai determinar? Não é só o milho que vai mais produzir, mas é o que vai gerar mais palatabilidade, digestibilidade. Exatamente. Então, FDN, FDA tem que estar muito definido já historicamente, avaliado nos últimos anos, né? Então, a escolha do híbrido está muito relacionada a isso. Ponto de corte, né? Você analisar, tem muita gente que trabalha com o milho, quer fazer render o máximo da lavoura, corta ali com 10, 15 centímetros ali, raspando o chão quase. É particularidade de cada produtor? Sim. A gente busca trabalhar com milho ali próximo de 40, 50 centímetros de corte, para que a gente pegue a nata da silagem, né? E já aproveitando esse ponto, da gente falar do ponto de altura de corte, então, como a gente estava falando, até uma das perguntas que eu falei no início, né? Dos quais tipos de silagem que tem, né? Uhum. Então, a silagem de milho, a tradicional, é de uma altura acima de 15, 20 centímetros do solo, considerado silagem de milho. Tem a top lage, pegando da altura da espiga para cima, sim, toda a planta inteira. Tem a snap lage, né? Que é a silagem de espiga, né? Uhum. Que pega a espiga como um todo, né? Que vai pegando sabugo, grãos, palha. Então é como se fosse um milho rolão que o pessoal colhe, né? Ele seco ali, quebra o milho lá e pica, mas seco, né? Entendi. Então, e a earlage, né? Earlage é somente a espiga e grãos, né? Então é a nata da nata, né? E o grão úmido que o pessoal faz também com formato de silagem, que é colher o grão ali próximo de 30, 35 de umidade, recolhendo somente o grão, como se estivesse colhendo a roça, e armazenando isso, moendo, né? Passando pelo moinho, silo, trincheira, ou fardo também, ou o sistema de silo-bolsa, né? Então, se for analisar a silagem, tem vários métodos conforme a objetividade que você precisa, né? Sim. Você quer buscar mais amido? Vamos fazer um grão úmido, né? Aqui é um meio termo ali que tem uma fibra, alguma coisa, vamos fazer um top lage, né? Que é uma silagem um pouco mais alta, vai pegar uma quantidade de amido bem melhor do que uma silagem convencional, mas daí depende muito da utilidade da propriedade, né? Tem propriedade hoje que trabalha com a silagem de milho normal e faz o grão úmido para economizar, às vezes, num fubá, porque aumenta muito a digestibilidade também. Então, alguns formatos dependem muito da propriedade, do técnico, nutricionista que vai estar trabalhando, né? Mas tem essa gama, né? Porque às vezes o pessoal fala, silagem de milho, qual que você tem? Não tem a silagem tradicional, silagem comum, né? E isso determina muito o nível da amido, né? Que nem você estava comentando. As silagens nossa hoje, a gente fala,
próximo de 35, 40 de amido, né? São silagens de um amido de extrema qualidade, né? Matéria seca, padronizada também. Algo que sempre perguntam, Murilo, como o nosso volume de produção é muito alto, né? Assim, é o volume que nós temos, comércio e, enfim, é o nosso mercado. Eu lembro que me perguntam muito como que nós fazemos matéria seca, de saber qual que é o ponto de corte, né? De fazer a nossa silagem. E a gente falava em planta, né? Fazer uma análise de planta. Mas eu vejo que também são erros, né? A gente não pode passar, como diz, todas as cartas que nós temos já aí, né? De informação. Mas eu acho que é de extrema importância falar sobre esse assunto, porque às vezes o pessoal faz uma análise de uma planta inteira, recolhe uma planta, né? Sabendo que dá para fazer uma matéria seca inteira da planta ali, e na altura que ela vai ser cortada. E às vezes ele pega um lote específico ali, né? Um talhão específico, e ele vai fazer de uma área toda, e aquilo não vai resumir depois dessa silagem feita. Então eu sugiro sempre fazer análise coletas aleatórias na lavoura, mais né? Outros pontos, né? Porque às vezes você faz numa área próxima à estrada, dá um padrão. Você faz numa outra área, dá outro padrão. Então é importante fazer essa amostragem, né? Amostra uniforme, né? Representa o tamanho da área, né? Para saber uma média e desviar ao menos matéria seca, né? Porque senão você vai ter vários pontos, e aí como que vai ficar? Sabe o que eu acho mais engraçado na produção de silagem, assim? Às vezes converso com algum produtor ou outro. Qual que foi a tua produção de silagem esse ano? Ah, esse híbrido que eu plantei aqui, ele dá 70, 80 toneladas por hectare. Falaram que produz. Não tô julgando, né? A metodologia cada um adota a que for mais acessível, né? Mas é uma estimativa muito rala, assim, para se determinar a produtividade, né? A gente diz com propriedade na questão da estimativa de produção, porque a gente trabalha no exato, né? Então a gente pesa toda a carga dos híbridos que a gente trabalha. Toda a silagem, todo o pressicado que passa para dentro do silo ou do fardo é pesado, né? E a balança não mente, né? A balança bem aferida, mensalmente, às vezes a gente tá fazendo aferição. Então, toda a carga que colheu naquele determinado talhão, passou pela balança, a gente sabe o que realmente produziu, né? Com a matéria seca determinada que tá. O que acontece? O pessoal às vezes vai estimar a produção da silagem, vai coleta um pé de milho inteiro, pesa aquele pé de milho com determinada matéria seca, digamos que tirou lá, deu 35 de matéria seca. Opa, esse milho tá com 35 de matéria seca. Quantas sementes por metro plantou? Ah, plantei tantas sementes. Quanto deu por hectare? Deu 60 mil sementes. Ah, esse pé de milho aqui deu 1,3 kg. Então, essa silagem aqui vai produzir 75 toneladas por hectare. Nossa, o produtor cresce o olho. Meu Deus do céu, vou reduzir a área de silagem. Mas o que não conta com as variabilidades, né? Uma linha falhou, plantou 5 sementes, nasceu 2. Então, todas essas variabilidades precisam ser contabilizadas, né? Sim. Mensurar stand de planta, ver a população que foi plantada. Isso serve como estimativa, né, Murilo? É um indicador, né? A gente vê que vira-se uma base para o produtor achar quanto ele tem, né? Mas é estimativa, o nome já fala, é estimar, é ter uma ideia do que vai produzir. Exatamente. E às vezes em uma área produziu, que a gente falava, lá no meu vizinho produziu, mas aqui na tua área é outra realidade de produção. Vou falar, na nossa realidade aqui, todo o tempo que eu tô na Nobre, acompanhando produção, vendo toda a questão de qualidade, eu não vi híbrido que produzisse mais de 60 toneladas por hectare. Que é por mais selecionado, áreas a nata da fazenda. Produziu pesado, plantado, acompanhado. O melhor tratamento da cultura foi feito com a produtividade de 60, 45, 55. Uma média 53, 54. Muito boa. Então a média é boa. Só que é pesado. E isso a gente sabe que é o que produziu. E às vezes a gente pensa assim porque o produtor acaba imaginando isso aí. Superestimando. E daí o que acontece? A área que ele plantou 10 hectares, que era para cruzar o ano, não cruza. Mas não deu toda essa produção. E só pra gente encerrar, na questão do ponto de corte da silagem, né? A gente acabou falando de alguns assuntos relacionados à silagem de milho, mas a silagem de milho tem os indicativos, né? O indicador de ponto de corte, né? Dá pra fazer um programa só de silagem de milho, Nossa, né? Mas fala o dia inteiro só de silagem aqui. Tem muitos pontos a dizer. Mas o principal ponto que o pessoal analisa é a linha do leite, do grão, né? Então ele é um indicativo, não que esteja no ponto, né? Então o produtor vai lá, pegou uma espiga de milho, quebrou no meio, olhou
a questão da linha do leite, viu? Se tá meio 50% na parte dentada ali, que é a parte amarela, na parte branca ali. Deu 50%, é um indicativo que tá próximo do ponto. Não significa, viu? Precisamos entrar colhendo amanhã. Pega aquela planta, tem um pouquinho de paciência, vai, manda pro laboratório, tira, pica ela, faz uma amostragem, vê a matéria seca. Ponto ideal que a gente trabalha em torno de 35, 34 de matéria seca. Isso é o que a gente adota e a literatura comenta, né? Para uma silagem bem processada, que ocorra uma fermentação boa. Não buscamos fazer silagem muito mais úmida que isso, porque isso acaba onerando tanto em custo, como não ter uma fermentação tão boa, né? Sim. E acaba que o produtor comprou a silagem com 32 de matéria seca. 31 ou 30. Pega lá o silo, lá o produtor apertou a silagem de milho e veio escorrendo água na mão. Viu? Estão colocando água na silagem. Mas não é, tudo isso é determinado pelo ponto, né? Claro. Às vezes pegou uma área que estava um pouco mais verde, então não necessariamente significa que é água livre, né? Água de chuva. Então, são vários pontos, como você comentou. Sim. Se a gente for, passamos a noite, o dia aqui conversando sobre silagem. Verdade. Mas seria isso, Fernando? Acho que diferenciais, Murilo, para nós encerrar, eu acho, então, diferenciais, né? Nós falamos como nós ofertamos a alfafa e a Zevem para o mercado. Sim. E acho que é importante a gente falar de como nós também temos nossa silagem disponível, né? Nós temos o processo de ensilagem, e eu te lembrava, você falava, é o método mais antigo de armazenagem de forragens, é o processo de ensilagem. Que lá nos egípcios já se usava. Eu não vou me atrever a falar na data, mas tem uma data lá que é o processo mais antigo. Mas eu acho que é interessante nós falar como que nós ofertamos a nossa silagem para o produtor, né? Além nós fazemos fardo, o processo, mas o fardo é o convencional nosso, mas nós temos em pacotes de 40 quilos, né? E também temos a possibilidade, eu vejo que mais próximo no próprio granel, né? Sim, com certeza. São as formas que nós temos. Se você está buscando aí uma silagem de qualidade, né? Que a gente tem feedbacks positivos com esse produto, né, nos procure também, entre em contato. Vamos e mais um detalhe, você comentando essa tecnologia de armazenamento que a gente trabalha, tanto no fardo como no ensacado, garantia comprovada de armazenamento. Isso aí. Você tem um produto, a gente tem histórico em pacotes de até 3 anos, o material guardado, sem romper a embalagem, seladinho a vácuo, sem estragar, o produtor abriu a mesma qualidade quando comprou. Sim. Então é um dos diferenciais. No fardo a gente dá garantia de até 1 ano, né? Que é garantia do plástico, na verdade, mas o material não sendo rompido, não tendo, digamos, uma interferência química, né? Às vezes o silo armazenado, o fardo, próximo da lavoura, tá passando agrotóxico, alguma coisa ali, pode derivar. E isso pode romper a qualidade do plástico, né? Mas o material bem armazenado e bem processado ali na propriedade dura por longo tempo, né? Certeza. Mas obrigado, Fernando, pela experiência aí, compartilhar conhecimento com a gente. Satisfação em falar mais um pouco dos produtos. A gente vai lembrando de assuntos, né? Por isso que eu até falei, dá pra gente escrever um livro. Marcar um episódio só de silagem de milho aí. Mas foi satisfação estar aí contigo aí e falar um pouco para quem nos acompanha, para quem está nos ouvindo aí, né? E teremos mais episódios aí. Show de bola. Obrigado a todos que participaram e puderam acompanhar. Fique por dentro das informações. Acompanhe nós nas redes sociais, Instagram, Spotify. E chega mais aí que parceria que dá resultado, né? Valeu. Grande abraço. Forte abraço.